Está no ar. Andrei, está no ar. Bom dia, pessoal. É uma grande honra estarmos aqui mais uma vez para a gente começar uma live, um evento aqui do Fórum Empresarial da LGPD. Dando bom dia para todo mundo, antes da gente começar, eu só queria explicar um pouquinho o que é o Fórum Empresarial da LGPD. Bom, somos um conjunto de entidades empresariais que desde outubro de 2020 a gente já se reunia ali pela defesa da criação da NPD, pela defesa de pleitos como, por exemplo, a medida provisória, né, a proposta de emenda constitucional que elevava a privacidade e proteção de dados a uma competência exclusiva da União. E aí a gente, no ano passado, esse conjunto de entidades empresariais resolveu estruturar, criar uma governança e criar, enfim, o Fórum Empresarial da LGPD. Então, somos hoje 50 entidades membro que compõem o fórum. Tem outras entidades empresariais que também participam dos nossos eventos, assinam os nossos manifestos, que giram em torno de mais de 100 entidades empresariais. Então, a gente alcança aí cerca de 80% do PIB, mais de 14, 15 setores econômicos representados, para a gente debater aquilo que é o nosso propósito, que é discutir a promoção da cultura da privacidade no Brasil e a melhoria da segurança jurídica, não só para o cidadão, mas, sobretudo, para as organizações empresariais que estão aí alavancando o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Como é que o fórum funciona? A gente tem um secretariado executivo que é rotativo, né, que vai ser rotativo por 2 anos, que a Associação Brasileira das Empresas de Software, a qual eu pertenço, está executando esse secretariado por 2 anos, de outubro de 2021 até outubro de 2023. A gente espera que outra entidade empresarial vai assumir esse posto, não é renovável, para a gente manter aí uma alternância, né, na governança nossa do Fórum Empresarial da LGPD. E a gente funciona de maneira colaborativa e voluntária, né? Nenhuma entidade, não tem custo nenhum para nenhuma entidade. A gente não quis criar uma outra personalidade jurídica. O Fórum Empresarial da LGPD é um hub do setor empresarial para que entidades empresariais possam se reunir e debater, né, e combinar ações transparentes, republicanas, para a gente aprimorar os 2 eixos principais do nosso propósito, que são segurança jurídica e promoção da cultura da privacidade. Então, o fórum está aberto a qualquer entidade empresarial que quiser entrar, que quiser fazer parte, é só procurar a gente temos o nosso perfil no LinkedIn, né? E estamos aí à disposição para a gente fazer e agregar cada vez mais. Bom, como é que a gente funciona? A gente funciona de maneira voluntária e colaborativa, que o Tomás aqui, que é o nosso diretor de articulação do Fórum Empresarial, vai poder explicar para vocês. Desde já, eu agradeço a todos, a todas, desejo um bom dia para vocês e um excelente evento. Bom dia a todos, obrigado, Andrei, obrigado a todos os participantes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nessa mesa, não dá para dizer redonda hoje aqui virtualmente, para tratar de temas super importantes aqui voltados para a área de proteção de dados, privacidade. E falando um pouquinho aqui do nosso fórum, da nossa estrutura, nós somos compostos por grupos de trabalhos. Nós temos 4 grupos de trabalhos que se dividem semanalmente ou quinzenalmente para discutir os temas mais relevantes voltados aqui para a área de privacidade e proteção de dados. Nós temos um grupo de transferência internacional, que é liderado pela Ana Paula Bialer, da Brascom, tendo como co-líder a Natasha Nunes, da Conex. Temos um grupo de segurança jurídica, liderado pelo Rony Vanzoff, que se encontra aqui na nossa... vai ser um dos nossos palestrantes hoje, da FEComércio, e também da Cris e Amage, da FEBRABAN. Grupo de micro e pequenas empresas, liderado pela Beth Guedes, da NUP, com as co-líderes Lídia, da FBH, e a Carolina, da CNDL. E o grupo legislativo, liderado pela Dulce Tine. Ou seja, todos esses eventos que vocês veem aqui, eles nascem dentro desses grupos, onde as entidades se reúnem, trazem temas relevantes, debatem, trocam ideias com seus associados e depois trazem aqui para nós discutirmos e lançarmos certos manifestos, certas discussões, para tentar trazer um pouco mais de segurança jurídica para esse tema e, lógico, difundir a cultura da proteção de dados aqui no nosso país.
Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos dar início aqui ao nosso evento. Agora eu passo a palavra para a Patrícia Linhares, da BRAP, que vai falar um pouco mais, junto com a Adriana Esper, e lançar a nossa pesquisa 2022 do Fórum LGPD. Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada, Tomás. A pesquisa é um lançamento importante do Fórum Empresarial da LGPD. Ela foi iniciada em 2021, com amplo acesso, excelentes resultados, uma das maiores pesquisas que subsidiam evidências quanto à conformidade da LGPD no país, especialmente por ser ampla, né, envolver entidades e empresas com e sem fins lucrativos, de todos os setores, todos os portes e complexidades. O objeto da pesquisa é avaliar o nível de conformidade e adequação à LGPD, a maturidade dos programas de governança e os desafios de implementação de medidas técnicas, administrativas e de segurança. A pesquisa traz muitos elementos que são pauta corrente no Fórum Empresarial, nos diversos grupos técnicos e no seu Conselho Geral, e tem como esse objetivo justamente trazer oportunidades de avaliação para melhorias dos processos nas empresas, identificar eventuais gaps e apoios que possam ser dados pelo fórum ou dos setores especificamente. Então, reflete muito bem aquilo que vem sendo construído desde a implementação e da instauração do Fórum Empresarial. Então, convido todos a participarem, a dedicarem um tempo para responder as respostas, e a Adriana vai comentar o nosso objetivo nessa versão de 2022. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui dividindo com a Patrícia a missão de falar da segunda edição da nossa pesquisa e também com os demais colegas que falarão sobre a importância da independência da NPD. Em janeiro deste ano, nós apresentamos o resultado da primeira edição, que foi comentado pela Patrícia, e tivemos a honra de ter o Dr. Valdemar entre os nossos convidados. Hoje, no lançamento da segunda edição, também estamos muito honrados com a presença do Dr. Valdemar. O objetivo central da nossa pesquisa, como disse a Patrícia, é entender as principais dores de conformidade regulatória, ouvindo o setor produtivo, quer empresas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, para obter informações que demonstrem, por exemplo, o nível de maturidade dos programas de governança em proteção de dados, a atuação das áreas de governança, a ocorrência ou não de incidentes cibernéticos e também o cumprimento dos direitos dos titulares, entre outros. O questionário da pesquisa foi elaborado com carinho por profissionais da área de privacidade e proteção de dados, das entidades que compõem o fórum e que vivem o dia a dia da adequação das empresas. São perguntas com muita qualidade, que podem ser respondidas em cerca de 8 a 10 minutos e ajudarão ainda o respondente a fazer uma autoavaliação da própria empresa. Importante frisar que a participação é feita de maneira anônima, não há identificação pessoal do respondente e nem de sua empresa. Para contribuir, basta acessar o site da ABS, onde está o link da nossa pesquisa, que ficará disponibilizada até o dia 18 de novembro. Como diz William Gibson, o futuro já chegou, só não foi totalmente distribuído. E nessa linha, a gente resolveu atualizar um pouco as nossas perguntas, acrescentando questões relacionadas à utilização da inteligência artificial em tratamento de dados pessoais, bem como questões relacionadas a processos judiciais envolvendo a LGPD, com a intenção de tornar mais atual e mais rico o conteúdo da pesquisa. Os resultados da segunda edição serão divulgados em janeiro de 2023 e serão utilizados para fins de estatística, análise e interpretação de dados, produção e publicação de relatório público.
A ideia é entender o quanto as empresas se adequaram e observaram a LGPD, bem como suas atividades e dores nesta rota de adequação. E por mais avançada que uma empresa possa ter, nós sabemos que ela não terá se adequado completamente, pois a LGPD ainda está em fase de regulamentação. Aliás, a adequação será constante, inclusive por conta do aparecimento de novas tecnologias, processos de tratamento e etc. Por isso, a importância de pesquisas como essas para manter o debate e do acompanhamento constante do tema. Contamos com a colaboração de todos, pois estamos todos juntos nesta estrada. Bom dia. Obrigada. Legal, obrigado, Adriana, obrigado, Patrícia, Andrei, Tomás. Acho que esse é mais um dia para começar essa semana. A gente estava comentando uma semana gelada, pelo menos aqui em São Paulo, mas começando aqui com temas extremamente relevantes e quentes, né? E mais uma vez um fórum protagonizando aí assuntos de extrema relevância para a segurança jurídica da LGPD, que esse é o principal objetivo, né? Então, acho que a ideia aqui dessa manhã, de 1 hora com vocês, foi trazer aí 2 assuntos extremamente relevantes, né? Além de sempre comentar o que é o fórum, né, e a sua representatividade multissetorial, também trazer aqui, né, a pesquisa que foi comentada pela Adriana e pela Patrícia. Aqui eu gostaria de agradecer imensamente esse trabalho que é feito em várias mãos ali dentro do nosso GT de Segurança Jurídica. O primeiro ano da pesquisa, a gente idealizou essa pesquisa lá atrás, né, há mais de 1 ano e 8 meses, e essa pesquisa no primeiro ano nasceu de uma forma bastante robusta, né? Acho que todo mundo que trabalhou nos pilares dessa pesquisa sabe o quanto que ela foi feita com bastante carinho e a importância dela para gerar dados estatísticos mesmo para a segurança jurídica da LGPD. E agora a gente tem esse lançamento do 2º ano da pesquisa. A gente vai divulgar em breve no LinkedIn do Fórum Empresarial mais detalhes sobre a pesquisa, o link que foi comentado aqui pela Patrícia e pela Adriana, para que todos possam participar de forma massiva, mas também discutir um dos temas mais relevantes que eu tenho o prazer de abrir agora, que é a autonomia da NPD e a harmonização do ambiente regulatório, né? E para isso, o Fórum Empresarial ele fez um manifesto, e o objetivo hoje efetivamente é lançar esse manifesto. Inclusive, na página do LinkedIn do Fórum, esse manifesto está sendo postado durante aqui a transmissão da live sobre a importância da medida provisória 1124 de 2022, e depois a gente gerar um debate aqui bastante interessante aqui com a participação da Cris, que em breve vai moderar esse painel, com a presença da Juliana Domingues, representando o CAD, o Fabrício da Mota Alves, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e também com a participação do presidente, diretor-presidente da NPD, o Dr. Valdemar Ortunho. Mas acho que seria relevante aqui nessa fala inicial para abrir os debates aqui, contextualizar um pouquinho, né, a história e a relevância aqui dessa parte sobre a importância da NPD e sobre a sua autonomia, né? Acho que todo mundo que está aqui acompanha bastante, né, esse tema de forma intensa, né? Depois de quase 8 anos de discussões na sociedade e no Congresso, é importante lembrar que a NPD, que a LGPD, ela foi sancionada em agosto de 2018, né? E naquela época, é importante lembrar que a NPD ela foi vetada pelo então presidente Michel Temer, pois, de acordo com as razões do veto, né, implicaria em inconstitucionalidade do processo legislativo por trazer uma questão de vício de iniciativa, né? A criação, naquele momento, teria que partir do Executivo Federal, né? Mas, na mesma época, o então presidente Temer ele já sinalizava que concordava quanto ao mérito da criação da NPD em si, né? Tanto foi assim que no último dia útil de 2018, 28/12 de 2018, de fato foi criada a NPD por força da medida provisória 869 de 2018 e que depois foi transformada em lei 13.853 de 2019. E aí vale ressaltar, né, que esta lei de 2019, em que a NPD ela foi criada como órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República, já previa que a sua natureza jurídica seria transitória e poderia ser transformada
pelo Poder Executivo em entidade da administração pública federal indireta e que esta avaliação deveria ocorrer em até 2 anos da data de entrada em vigor da estrutura regimental da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E, de fato, a nomeação dos diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de novembro de 2020. E, portanto, o decreto, né, que aprovou esta estrutura regimental da NPD que eu comentei, entrou em vigor nesta data, justamente em 5/11 de 2020. Né? E veja que interessante, né? A gente tinha esse prazo aí previsto, né, de 2 anos, né, para essa transformação da NPD a partir do dia 5/11 de 2020, e a gente teve a medida provisória, que é justamente o foco aqui do nosso manifesto, a medida provisória 1124 de 2022, publicada, né, no dia 13 de junho de 2022. Né? Então, assim, acho que é um trabalho de todos bastante intenso aqui em relação a esse esforço, né, para a NPD forte e potente como a gente tem ela hoje. Né? E essa questão da independência da NPD, como o Fórum já defende há bastante tempo, ela é de suma importância para a consolidação das suas competências legais na condição de intérprete, em caráter terminativo, no âmbito administrativo, das disposições justamente da Lei Geral de Proteção de Dados e para o exercício da função de zelar pelo cumprimento da legislação. É importante lembrar, então, que a NPD ela já gozava de autonomia técnica e decisória, mas era necessário esse passo adicional, era necessário avançar no processo de fortalecimento da sua institucionalidade, conferindo ao órgão efetiva autonomia administrativa, funcional e orçamentária, concluindo assim a sua transformação em autarquia especial. A segurança jurídica das atividades socioeconômicas, elas cada vez são mais dependentes do tratamento de dados pessoais, seja no poder público ou no setor privado, né? E dependem, então, do reconhecimento e do respeito a essas determinações legais conferidas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive a competência de se articular com os demais entes públicos de regulação em setores específicos e também a consagração da prevalência de suas competências no arranjo institucional administrativo. Né? Na última semana, a gente viu que o Congresso Nacional ele prorrogou por mais 60 dias a validade da medida provisória 1124, que transforma a NPD em autarquia de natureza especial e transforma cargos em comissão. Essa proposta já tem 29 emendas apresentadas, algumas delas buscando alterar o conteúdo de mérito da LGPD. Assim, o nosso Fórum Empresarial, como adiantado pelo Andrei, que reúne centenas de entidades representativas de direitos setores da economia brasileira, apresenta hoje o manifesto pela votação da medida provisória 1124 de 2022, concordando com a norma e pugnando por sua votação no Congresso Nacional, promulgação e conversão em lei. A transformação da NPD em autarquia de natureza especial, alterando, portanto, sua natureza jurídica, como eu já adiantei, foi defendida efusivamente pelo Fórum. E referida alteração é fundamental para garantir a plena autonomia e independência institucional da autoridade, que anteriormente detinha apenas autonomia técnica e decisória. A medida provisória ela tem força de lei e seus efeitos passaram a ser imediatos desde a sua publicação. Entretanto, para que seja transformada definitivamente em lei, ela depende ainda da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Fórum Empresarial entende que o debate e, consequentemente, a votação pelo Congresso Nacional seja restrito à mudança da natureza jurídica da NPD, mitigando-se o risco de alterações assodadas de mérito da LGPD que possam prejudicar o equilíbrio alcançado por amplo debate público que antecedeu o longo processo de elaboração e aprovação da LGPD. Assim, o Fórum LGPD reforça a importância da independência da NPD para a consolidação de suas competências legais na condição de intérprete em caráter terminativo no âmbito administrativo das disposições da LGPD e para o exercício de função de zelar por sua conformidade. Esse é o nosso manifesto. Diversas entidades do Fórum já aderiram ao manifesto. Como eu já disse anteriormente, o manifesto está sendo publicado no LinkedIn do Fórum Empresarial. Então, superada aí
essas questões iniciais. Vamos aos debates aqui sobre esse assunto e eu passo a palavra diretamente para a Cris, mas o Andrei está levantando a mão. Andrei, por favor, fica contigo, vamos lá. Não, jogo rápido. Eu acho super importante a gente estar aqui. Eu fico muito feliz da gente estar aqui podendo discutir, né, a medida provisória que traz a independência da NPD, que é tema consensual, entendo eu, para todos os segmentos da sociedade brasileira, né? É extremamente importante que o Congresso avance nisso, né? Mas eu queria trazer aqui um outro pleito muito importante, que a gente espera também que seja equacionado em breve, que é o fortalecimento da NPD. E eu acho que isso está no nosso radar, está no radar do setor empresarial, para que, né, em algum momento a gente tenha um projeto de lei que fortaleça a NPD, para a gente discutir ali no orçamento, né, no Congresso Nacional, a dotação orçamentária necessária para a NPD também ser fortalecida, com os funcionários que ela vai precisar, com os recursos que ela vai precisar, para essa atividade extremamente importante para o país. Mas, enfim, a gente fica muito feliz de ver avançando, não só, né, a cultura da produção de dados pessoais, a segurança jurídica, a institucionalização, são temas muito importantes, né, para a gente avançar como um todo, de maneira sustentável. Obrigado, Rony, parabéns aí pela apresentação e obrigado a todos pela presença. Presidente Valdemar, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Cris, desculpa atrapalhar aqui o protocolo. Imagina, Andrei. Obrigada a todos. Bom, tenho o prazer aqui de moderar esse painel com grandes nomes. Agradeço muito a oportunidade do fórum também. De novo, né, um pouco reforçando o que já foi dito aqui, a gente já viu um trabalho de excelência do ponto de vista técnico da ANPD, né, uma autonomia técnica e decisória que vem se fortalecendo cada vez mais, mas a gente entende fundamental essa independência de órgão da administração pública federal integrante aí da Presidência da República para uma autarquia de natureza especial e não vou me delongar muito, né, no papel que isso vai ter do ponto de vista de eficiência, de fortalecimento da cultura de proteção de dados no Brasil. Vou passar a palavra aqui para os nossos palestrantes, começando pela professora Juliana Domingues, procuradora-chefe do CAD, professora de Direito Econômico, que nos honra aqui com sua presença nesta manhã. Bom dia a todos e a todas. Um prazer enorme estar aqui dividindo esse espaço com todos vocês, parabenizando também essa iniciativa do Fórum Empresarial, agradecendo o convite que me foi feito, né? E num momento muito importante, não posso deixar aqui de cumprimentar todos que estão também em tela, além da moderadora, o Dr. Rony, doutora Andrei, doutora Crislene, doutor Tomás, doutora Patrícia, e também, né, o nosso aqui presidente, doutor Valdemar Ortúnio, que está à frente dessa missão absolutamente desafiadora que nós estamos participando e acompanhando, que foi a criação da NPD e agora essa evolução institucional. E isso é extremamente importante em vários aspectos, né? Até porque as falas que me antecederam foram muito felizes em trazer essa importância que nós vemos hoje em termos, né, a figura da autoridade se transformando nessa figura específica das autarquias, que são entes que são criados, né, por lei específica, para executar atividades que são típicas da administração pública. Isso é muito interessante do ponto de vista de independência, mas também, eu diria que até para o próprio desempenho, ela passa a ser um fator extremamente relevante, porque a autarquia ela não deixa, né, de ter esse vínculo com a administração pública, indireta, mas ela descentraliza um eventual serviço, né, que poderia estar centralizado pela administração centralizada. Para muitos, né, pode não parecer que essa é uma mudança tão relevante, mas ela é extremamente relevante. E nós vimos isso também no próprio CAD, né? Hoje eu sou procuradora do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e as recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico são no sentido de se criar realmente essas figuras mais independentes, com liberdade administrativa, obviamente tudo dentro, né, dos limites legais, né, não é uma figura que fica alheia ao controle da administração pública, de forma alguma, mas passa a ter uma independência maior
tratando diretamente de assuntos que são próprios da sua competência, com seus próprios recursos, com autonomia financeira, autonomia administrativa, ou seja, isso facilita a gestão. E aí eu posso falar também como ex-secretária nacional do consumidor, né, porque esse é um pleito que está aí no peer review que nós estamos solicitando para o OCDE, no sentido também de se pensar em um modelo semelhante para a proteção e defesa do consumidor, né? Então, se já fizemos essa avaliação de estrutura dentro de uma secretaria que já existe há 10 anos, vocês imaginam o trabalho hercúleo que foi feito pela ANPD, que ainda muito jovem deu esse passo adiante, né? Um passo também que foi muito esperado pelo próprio CADE, que também tinha uma estrutura que não era racionalmente adequada, pensando que parte da autoridade concorrencial ficava na Secretaria de Direito Econômico, que é aquela que antecede, inclusive, a Senacom, e que tinha a Secretaria de Acompanhamento Econômico, né, do Ministério da Fazenda, agora Ministério da Economia, também atuando. Então, havia uma tríade que não era racional do ponto de vista de análise, e o fato de vermos a ANPD fazer esse movimento tão rapidamente demonstra também a importância que foi dada pelo atual governo, né, com relação à própria estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? É uma conquista relevante para todos. Eu acho que nós vimos, inclusive, com as mudanças recentes, né, que esse salto ele traz também algumas facilidades importantes para aqueles que estão fazendo a gestão, né, com relação à facilitação do comércio internacional, ao aumento da competitividade. Eu acho que o reflexo disso é bastante importante também com relação a agora poder existir uma agenda de compatibilidade com outros regimes regulatórios do mundo, alinhamento com as melhores práticas internacionais. Então, todas essas questões, elas estão envolvidas nessa mudança esperada e que também, né, vai trazer para a própria autoridade essa capacidade para priorizar as suas ações, conseguir, né, estabelecer metas internas com uma independência, né, assim, uma posição diferenciada com relação à política que está sendo desenvolvida, e nós sabemos, né, que isso, para quem está fora do Brasil, da nossa estrutura, às vezes não compreende, né, as questões que são relacionadas a essa administração de temas que são temas tão importantes para a sociedade, e o modelo que nós temos regulatório, que é um modelo especialmente marcado a partir da década de 90, com as mudanças que nós tivemos e a abertura comercial do Brasil, ele já está numa fase também de maior amadurecimento, que vai facilitar, a meu ver, que a própria ANPD, né, consiga extrair dali as melhores práticas, as melhores experiências para poder trazer nesse momento em que ela ganha ainda mais relevância diante da grande importância do tema e também de todas as suas ações, que foram realmente ações diversas num espaço de tempo muito pequeno. Então, da minha parte, né, o que eu gostaria de dizer é que eu acho extremamente relevante essa iniciativa do Fórum Empresarial, justamente, né, diante do fato de que a medida provisória que nós estamos comentando ela é uma medida recente, ela é de junho, né, desse ano. Além disso, nós temos também um momento que eu acho que é muito importante, que foi essa mudança que nós vimos recentemente, né, inclusive a mudança constitucional, trazendo, né, e destacando que a proteção de dados é um valor constitucional caro, né, para a nossa federação e para o Estado brasileiro. Então, entendo que passaremos agora para o momento em que a ANPD passa ainda a ter mais visibilidade do ponto de vista internacional e mais possibilidades de estabelecer uma agenda regulatória, né, diante de todos os desafios que nós estamos percebendo com relação ao tema e também diante das possibilidades já criadas com os acordos de cooperação técnica que ela realizou, né, que esses acordos todos também permitem um acesso maior às experiências que nós tivemos recentes e no passado, para que a agência possa, né, adotar aquele melhor modelo, adequando-se ao seu foco principal e às suas competências. Parabenizo também o Dr. Valdemar Ortunho por tudo que ele tem realizado, é uma presidência que realmente se destaca, é uma liderança, né, que também nós observamos que traz
a coesão, né, da sua equipe, trabalhando com temas que são temas absolutamente sensíveis e com uma produtividade acima da média, né, dentro da administração pública, que eu posso falar como quem está testemunhando, então, como gestor, realmente tenho que parabenizá-lo por tudo que realizou nesse pouco espaço de tempo, né, que é impressionante e que também impressiona muito quando nós compartilhamos essa experiência internacionalmente. Eu fiz isso recentemente em julho, quando estive em Portugal em um evento, e chamou muito a atenção a evolução, né, e os marcos institucionais que a própria autoridade ela já vem conseguindo passar para toda a sociedade, com todos os seus guias, com todas as suas parcerias, com esse diálogo constante com todos os stakeholders. Então, eu entendo que teremos ainda muito espaço para, até o final da gestão do Dr. Valdemar, observarmos muito mais que já vimos nesse curto espaço de tempo. Parabéns, doutor Valdemar. Eu volto a palavra aqui à nossa moderadora. Obrigada, professora Juliana. Como sempre, brilhante, importante esse papel, né, da NPD num contexto de abertura comercial, num contexto do encaixe do Brasil, num cenário, inclusive, de transferência internacional de dados, né, como é importante ser reconhecido lá fora como um país adequado do ponto de vista de proteção de dados e privacidade, e sem dúvida que, né, essa independência em nada tira o vínculo da NPD com a administração pública federal. A gente vê uma NPD já muito coesa na sua atuação com outros órgãos. Tenho certeza que essa independência administrativa vai ajudar ainda mais no fortalecimento da nossa autoridade. Eu passo a palavra aqui para o professor Fabrício, professor, advogado, membro do CNMP, do CNPD, enfim, tantas outras aqui qualificações que é difícil até elencar. Professor Fabrício, é uma honra tê-lo aqui conosco. Lhe passo a palavra a partir de agora. Obrigado, Cris. Bom dia, professora Juliana. Uma honra aqui sucedê-la na fala. Bom dia a todos, querido Tomás, Andriei, Adriana, Rony, meu presidente Valdemar também. Eu acho que a professora Juliana já pontuou aqui alguns aspectos bastante relevantes dessa nova fase da NPD. E a análise que ela fez, na minha opinião, sobre a curiosa, talvez peculiar relevância que se tem atribuído pelo governo atual a essa transformação, porque, de fato, eu não saberia dizer aqui com precisão histórica, mas eu não me recordo de ter visto uma transformação tão rápida em tão pouco tempo de um órgão administrativo. Realmente foi um processo muito célere e que se traduz, exatamente como a professora colocou, em uma relevância institucional que foi atribuída pelo governo federal. Muito justa, a meu ver. Todos nós aqui acompanhamos com muita ansiedade, desejamos isso com muita ansiedade. Praticamente todos que estamos aqui estamos acompanhando também a evolução desse sistema desde quando nós tínhamos um mero projeto de lei tramitando, e agora, enfim, chegamos a esse ponto, talvez de uma maioridade um pouco precoce desse sistema, mas que representa exatamente essa relevância que foi atribuída com muita justeza, porque, diferentemente de outros órgãos, de outras entidades que têm papéis semelhantes ao da NPD, talvez não haja nenhum com uma abrangência, uma competência tão ampla, tanto horizontal como vertical, que a NPD possui. E esse desafio, sem a estruturação adequada, sem a sua auto-organização e sem as condições jurídicas, e agora, como o Andrei bem colocou, muito bem lembrado, por sinal, orçamentárias também adequadas, dificilmente a NPD teria condições de dar a efetiva concretude a esse direito, que agora é um direito fundamental. Isso também é digno de nota, professora, porque também tivemos um tempo muito célere para se construir, para se idealizar um direito que veio por intermédio de uma lei ordinária e agora se constitucionalizar esse direito. Também é algo bastante marcante aí nessa trajetória. E eu entendo que esse próprio intuito de conferir à NPD esse status de autarquia especial e regime especial, ela oferece todas as condições, pelo menos em termos de organização jurídica, de competências legais, para que o órgão
possa, enfim, dar vazão a esse que é um direito realmente bastante relevante hoje na escala, no Estatuto de Direitos que nós temos disponíveis para a sociedade brasileira, para o cidadão brasileiro. Eu penso, inclusive, que isso veio num momento muito oportuno. Temos aí um período agora, que talvez seja o primeiro período de efetiva demonstração dessas condições. O processo eleitoral que se inicia, ele será permeado por discussões também que envolvem proteção de dados. Do lado do setor empresarial, temos também uma preocupação muito relevante, que é agora essa reta final da conclusão do regime sancionatório, que agora está na sua fase final em consulta pública, em razão da tomada de subsídios para a portaria que estabelece a dosimetria e a forma de cálculo das penalidades de multas, penalidades pecuniárias. Então, tudo isso vem num momento muito relevante, até para que a gente possa, de fato, cobrar da NPD aquilo que ela tenha condições de entregar. Existem muitas expectativas em relação à autoridade. Nós ali no Conselho, e Cris, obrigado pela correção, porque de fato me colocaram ali como representante do CNMP, mas não tenho essa honra, tenho uma honra distinta de ser representante do Senado no Conselho Nacional de Proteção de Dados da Privacidade. E lá no Conselho nós temos acompanhado muito de perto a própria agenda regulatória. E esse ponto em particular é um dos pontos mais sensíveis que interessa a todos, de forma distinta, né? Ou seja, tanto ao setor empresarial como ao próprio setor público. E em relação ao próprio setor público, a relevância é tão significativa que a doutrina ela consegue divergir em pontos bastante cruciais, sobretudo em razão do que antes era criticado, que era o fato de a NPD ser um órgão da Presidência da República, ou seja, como que um órgão da Presidência da República teria condições de realizar a fiscalização e deflagrar o processo sancionador em relação a outros órgãos públicos de outros poderes e de outros entes federativos, ou seja, estaduais, municipais e distritais. Agora, com essa condição especial de autarquia, a NPD ela reúne elementos agora que fortificam e que mitigam qualquer tipo de questionamento, inclusive doutrinário, que se possa ter. Claro que doutrina sempre haverá as correntes majoritária e minoritária, mas o que importa de fato nesse momento é que nós tenhamos condições, quando eu digo o sistema capitaneado pela NPD, tenha condições de atuar. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E, Rony, eu não sei se foi proposital quando você falou em promulgação. Eu trabalhei no Senado, então eu fico incomodado quando as pessoas confundem promulgação com sanção. Eu vou pressupor que você acertou na palavra promulgação, porque o que se deseja é que a medida provisória seja aprovada tal como ela veio. Ou seja, ela veio num formato muito, muito belo, muito bem acabado, bem construído. E se isso for um predicado para a sua celeridade de aprovação, que seja feita dessa forma, que seja aprovada dessa maneira e que ela tenha condições de ser promulgada, enfim, na forma como ela veio. Mas, evidentemente, que o Congresso tem toda a liberdade e prerrogativa constitucional para promover alterações. Como o Rony bem mencionou, existem quase 30 emendas, algumas delas são bem interessantes, outras, enfim, fazem parte do processo político legislativo, e me parece que estamos muito próximos de ter um relator, enfim, na Câmara dos Deputados, para que haja essa condição. É bom lembrar que a medida provisória já está trancando a pauta dos trabalhos na Câmara, então, que isso seja, então, um catalisador para a sua rápida aprovação. Não precisamos esperar até o final do prazo constitucional, né? A gente podia enfrentar isso, o Congresso Nacional poderia enfrentar isso logo agora. E a gente torce para que isso, de fato, aconteça. Bom, enfim, caros colegas, agradeço demais pela oportunidade. Eu sei que o nosso tempo é curto e eu também estou muito ansioso por ouvir as falas que me sucedem. Muito obrigado, Cris, Rony e demais colegas. Obrigado. Cris, só fazendo uma parte aqui em razão do amigo, a gente vai aprendendo ao longo dos tempos quem trabalha de uma forma efetiva e há muitos anos dentro do Congresso Nacional. Então, pode ter certeza que ao longo desses anos você é um dos responsáveis aí pelo aprendizado nosso aqui em relação a essas questões todas do trâmite legislativo. Um abração.
Maravilha. Eu acho que foi proposital aqui, viu, Fabrício, o professor Fabrício aí, porque realmente o nosso desejo é que a MP seja quase irretocável, né? Que foque realmente na independência da ANPD, né, que não se perca aí nessa necessidade de rapidez até do processo, com talvez outras emendas que não sejam tão adequadas para o momento de discussão tão importante que a gente tem, que é dar efetividade lá para a previsão dos 55A. O professor Fabrício ressaltou pontos importantes dessa independência em relação, inclusive, à atuação da própria ANPD perante outros órgãos públicos, perante entes federativos. A gente apoia essa visão. Certamente, essa independência enquanto autarquia de natureza especial vai fortalecer e muito essa atuação da ANPD, lembrando também que também traz para ela uma capacidade postulatória, uma legitimidade processual fundamental nesse processo de ANPD, que também defende aí interesses coletivos na proteção de dados, né, que olha para a proteção de dados e para a cultura de privacidade com muito mais efetividade. Eu passo a palavra aqui agora para o nosso diretor-presidente da ANPD, também muito ansiosa por ouvi-lo, o Dr. Valdemar Ortunho. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia a todos. Com muita satisfação que nós estamos neste evento. Então, agradeço ao convite, agradeço a iniciativa do Fórum LGPD, por algo que nos toca intimamente, a ANPD, que é a agilidade na promulgação da nossa independência mais ampla, através da transformação numa autarquia independente. Gostaria de cumprimentar o Rony, a Andriei, a Tomás, a Juliana, a Patrícia, a Fabrício. Foi muito bom ouvi-los, foi muito bom a gente ter certeza que estamos no caminho certo, em função da série de elogios que recebemos durante as falas que me antecederam. Desde o primeiro momento, aonde em 6 de novembro de 2020, aonde o nosso conselho diretor foi nomeado, nós sabíamos do tamanho do desafio, sabíamos do tamanho de etapas a serem cumpridas e foram cumpridas de uma forma bastante efetiva e eficiente. Acredito que surpreendemos a todos pelas entregas que já foram realizadas. Mas o nosso foco nunca deixou de existir o objetivo de transformação da nossa autoridade numa autarquia independente. Tínhamos já uma autonomia técnica, uma autonomia decisória, mas buscávamos a autonomia administrativa, uma autonomia funcional, orçamentária, e era uma importante resposta ao Brasil e ao mundo. Ao Brasil, vamos dizer, tínhamos que apresentar esta relevância que proteção de dados trazia a todos. E o recado, para mim, foi bem dado em fevereiro deste ano, quando, transformando, através de uma emenda constitucional, o direito de proteção de dados a um direito fundamental no seu artigo 5º, quando trouxe a centralização do assunto, da temática proteção de dados para a esfera federal, para um órgão central. Isto gera uma segurança jurídica bastante importante ao país. Em nossas conversas internacionais, onde nós trocávamos experiência, onde nós iniciamos os primeiros passos necessários à transferência internacional de dados,
nós sentimos a necessidade fundamental da maior independência. E isto nós apresentamos a todos que poderiam contribuir nessa celeridade deste processo. A própria lei já previa em até 2 anos essa transformação e acreditamos que conseguiríamos fazer de uma forma antecipada. Em junho aconteceu a assinatura da medida provisória, que deve estar sendo regulamentada, acreditamos que ao longo dessa semana, mas o mais importante é a promulgação no Congresso, e esta promulgação nós contamos com o apoio de todos, e por isso gostaria de agradecer ao Fórum LGPD por nos apoiar, por exercer este manifesto, por reunir pessoas, autoridades tão brilhantes neste evento. Então, só temos a agradecer, só temos a ratificar o nosso trabalho. Esta semana mesmo, esse mês de agosto, eu disse que seria bastante intenso, então nós temos a dosimetria a trabalhar, a sua consulta pública já foi lançada e a audiência pública, provavelmente na última semana de agosto, estaremos lançando uma data, apenas uma questão de adequação de uma data em um local bastante apropriado para fazê-lo. E queremos cada vez mais lançar guias, lançar normas, dar essa resposta e essa segurança tão importante em termos de proteção de dados a todos. Então, só tenho palavras de gratidão a todos por este apoio fundamental na promulgação da nossa independência mais ampla. E lembro que também estamos trabalhando num PL de fortalecimento, onde queremos apresentar que a estrutura atual para a jovem ANPD, ela já forneceu uma série de entregas, mas em função do tamanho do Brasil, em tamanho do desafio, o nosso fortalecimento em termos de pessoal, em termos de orçamento, também é importante. Mas um passo de cada vez. Agora é a medida provisória, onde, se for para ser mais célere, que seja feita na sua forma original, e as emendas fiquem para o PL do fortalecimento. Obrigado a todos. O meu bom dia. Obrigada, diretor Valdemar. Realmente, sempre palavras sempre ponderadas e brilhantes aqui. Eu queria ressaltar aqui dos pontos, né, essa importância da atuação realmente na esfera federal, na proteção de dados. A gente viu se multiplicando em muito, legislações estaduais tentando um pouco aí ter um protagonismo na proteção de dados, e ao mesmo tempo essa atuação federal forte da NPD que trouxe para a consciência popular a proteção de dados. Hoje a pessoa vai à farmácia, vai ao supermercado, né, faz uma compra online e não deixa de se questionar se aqueles dados que ela está fornecendo são devidamente tratados, exerce seus direitos já com essa autonomia técnica e funcional da NPD, e certamente essa autonomia funcional e orçamentária será fundamental aqui para todo esse processo, com todo o apoio aqui da iniciativa privada, a NPD, no seu trabalho. Muito obrigada. Eu agora abro a palavra aqui para os meus colegas né, presentes aqui no evento. Não sei se alguém gostaria de trazer alguma ponderação adicional. Rony, Andriei, Adriana, Patrícia, também o Tomás, os nossos convidados, Juliana e Fabrício, aqui ter, né, o nosso diretor aqui, presidente Valdemar, presente, é sempre uma oportunidade de um diálogo constante aqui nosso, enfim. Então, passo a palavra para vocês. Deixa eu só fazer um comentário aqui, dando cor aos demais, e quem tem a oportunidade de ler as notas técnicas da NPD,
que são públicas, consegue ter a percepção do nível de profundidade e o nível de especialidade que a NPD está dando em relação a esses assuntos tão relevantes cada vez mais para a economia, não só do Brasil e não só do mundo, não só do Brasil, mas como do mundo inteiro. E acho que faz parte, né, de toda essa interlocução, e aqui a gente tem a presença da professora Juliana também, que durante muito tempo foi a secretária da Senacom recentemente, né, e que junto com a NPD deu efetividade àquele acordo de cooperação técnica, né, da NPD e da Senacom, que é super relevante, além do acordo com o CAD também, e aqui também a presença, né, do professor Fabrício, um querido amigo e membro do Conselho Nacional da Autoridade de Proteção de Dados. O que a gente busca aqui em relação ao fórum é a importância desse conteúdo técnico e especializado, porque a gente observa que quando não há essa interlocução, e mais recentemente a gente viu uma questão envolvendo aí uma discussão sobre consentimentos para fim de marketing, que não houve aparentemente uma interlocução, os perigos que se tem de decisões ou de posicionamentos que possam não ser técnicos, né? E daí a relevância, mais uma vez, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados como órgão técnico e competente em âmbito administrativo para capitanear essas discussões, mesmo com acordos de cooperação técnico que são de extrema relevância em questões setoriais. Então, eu queria aqui parabenizar novamente, é sempre importante ter o diretor-presidente aqui, o Valdemar, por tudo que eles vêm conduzindo e por gerar essa segurança jurídica mesmo com pouca estrutura. Acho que é importante ressaltar isso, é muito pouca estrutura para tanto assunto relevante e para tantas coordenações simultâneas que a autoridade vem fazendo. E novamente, eu recomendo que todos leiam atentamente todas as notas técnicas. Saiu recentemente, foi comentado a consulta pública sobre dosimetria, a análise de impacto regulatório, por exemplo, da dosimetria. São mais de 100 páginas de análise de impacto regulatório, né? Vale a leitura para vocês terem uma percepção do nível de profundidade técnico que a NPD vem empregando, e queria parabenizar aqui a todos da NPD em nome do presidente por causa disso. Obrigado, Cris. Obrigada, Rony. Andrei, você abriu o microfone, gostaria de falar? Alô, vocês estão me ouvindo? Minha Sim. conexão resolveu dar uma falhadinha bem agora. Não, pessoal, eu queria só fazer um comentário final, que eu acho que é muito importante, né? A LGPD, para quem participou do debate da LGPD, a gente tem muitos pontos, né, que a gente ainda gostaria de aprimorar, né, de melhorar, tem muita coisa que dá para avançar. Mas foi um tema que muito preocupou a gente, e o Fabrício aqui participou todo o debate da LGPD, e ele sabe muito bem que a LGPD é fruto de um equilíbrio muito que a gente conseguiu com os diferentes segmentos da sociedade brasileira para que a gente conseguisse chegar naquele texto. Então, é muito importante que a gente separe os temas, né? O tema da independência agora da NPD, conversão em uma autarquia especial, é um tema da mais alta relevância que deve avançar de maneira célere, né, por meio dessa medida provisória. Os outros debates de aprimoramento legislativo da LGPD, a gente precisa amadurecer, fazer esse debate, né, sobre risco de ter uma votação ali, um debate que não aprofunde isso e que seja para um lado, seja para o outro, né, e aí a gente não vai ter o resultado que a gente espera. Então, eu acho que essa era a mensagem principal nossa em apoiar a votação dessa medida provisória. Obrigado mais uma vez a todos, é uma grande honra estar aqui com vocês e revê-los. Obrigada, Andrei. Mais alguém gostaria de tomar a palavra? Senão, eu acho que eu passo para o Tomás, talvez, para a gente finalizar aqui, se ninguém quiser mais trazer nenhuma ponderação. Bom, eu aproveito, pessoal, para reforçar a fala de todos, né? Eu acho que o momento de mudanças, alterações é o que a NPD vem fazendo, né? Abrindo as consultas públicas, debatendo cada um dos temas necessários a serem regulados, e ali, sim, é o momento para a gente debater eventuais alterações, eventuais esclarecimentos sobre a nossa LGPD aí, que vem a todo vapor aí em vigência, né?
Bom, agradeço a presença de todos, Dr. Valdemar, professor Fabrício, professora Juliana, Patrícia e Adriana, que nos ajudaram muito aí no desenvolvimento da pesquisa, o Rony e a Cris, nossos líderes aí do nosso GT Segurança Jurídica, que colocaram em pé aqui esse evento, o meu parceiro Andrei Gutierrez aqui no fórum, que nós fazemos uma dobradinha aí levando essa bandeira aqui das nossas entidades aqui para frente, tratando do tema de proteção de dados, privacidade, levando essa cultura desse tema tão importante aqui para o nosso país, né? Bom, agradeço mais uma vez a presença de todos. Para as entidades ainda que não fazem parte do nosso fórum, está sempre aberto para adesões. Entre em contato comigo, com o Andrei, para novas adesões, para fortalecer esse movimento aqui, que é super importante. Agradeço a todos, terminamos aqui no horário. Uma boa semana a todos e muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Tchau, Um abraço.